Bom, vamos começar mais um bate-papo cultural. Já estamos no número 57, hein? Quem diria como o tempo passa, né? E hoje nós estamos também lançando o regulamento do concurso de arte Novos Olhares, que é um concurso de desenho, pintura, escultura sobre Rio Claro. Então, todo mundo está convidado a pintar, desenhar, fazer escultura sobre a nossa cidade. É bem bacana, fica uma exposição bem bonita, assim, dos pontos da cidade. É bastante interessante. E a gente tem tido uma participação bem legal dos artistas locais e da região toda. O ano passado, tivemos uma inscrição de São João da Boa Vista, né? Olha que interessante, né? Chegou um quadro enorme da Via da Saudade de São João da Boa Vista, um rapaz que veio aqui, parece que ele veio para um enterro de uma pessoa conhecida, e ele tirou fotos ali da Avenida da Saudade. Quando ele ficou sabendo do concurso, ele fez o quadro. Então, é bacana a gente ver isso, né? Como tem coisas da cidade que marcam as pessoas. E ainda bem que a arte existe, né? Porque daí, de uma coisa triste, que é um enterro, ele fez uma coisa bonita, que foi uma obra, né? Então, está aí o regulamento para vocês ajudarem também a divulgar, né? Falar para as pessoas que vocês conhecem, e a gente poder ter o registro da cidade pelo olhar e pelas mãos, né? dos artistas locais e regionais aí. Bom, hoje a gente vai discutir um tema bacana. O professor Dagoberto já esteve aqui. Ele é além de professor universitário na Unesp de Araraquara, é um militante das questões raciais, que a gente tem que cada vez discutir mais e cada vez elaborar mais políticas públicas, né, de reparação, de reconhecimento, de valoração, para a gente poder repensar a maneira como a nossa sociedade está organizada, né, e como ela se organizou até aqui. Então, queria convidar o professor Dagoberto. Ele está lançando esse livro. Esse livro é o resultado da dissertação de mestrado dele, lá nos anos 80, 90. E é um tema que eu tenho também bastante interesse. E ele vai conversar e dividir um pouquinho com a gente essa trajetória desse estudo que ele fez na PUC de São Paulo. É um prazer voltar aqui. Uma boa noite para todas, para todos. Eu sei que o dia de hoje e a noite, sobretudo, está muito concorrida, né, com vários eventos na cidade. Isso marca a importância da cultura aqui em Rio Claro, né, com esses eventos todos, com os festivais, com a mostra, com encontros. E fico feliz de tê-los e tê-las aqui, prestigiando, né, estes 50 anos, 57 encontros. Tá? E quantos anos? 4 anos. Né? Isso é muito, muito relevante. O que seria interessante é eu falar muito pouco sobre o que foi a pesquisa, mas também para ouvir um pouco vocês, né, daquilo que vocês possam demandar de perguntas sobre aquilo que foi a produção deste livro. Né? E do meu lado tem uma pessoa que pesquisa também essas questões. Né? E o que eu comentava agora há pouco com a Tereza é que nós temos uma tradição que não existe, né? Portanto, lá não existe uma tradição acadêmica que discuta a questão da piada, que discuta a questão do riso. Numa sociedade como a nossa, que faz piada de tudo e que ri de tudo, seria importante a gente pensar um pouco que categorias, que análises, que interpretações nós podemos fazer desses tantos risos que a gente tem, né? Por aí. Então, contando um pouco a trajetória desse trabalho, esse trabalho é um trabalho, infelizmente,
né, ou felizmente, inédito. No período que ele foi feito, ele foi gestado lá em 1985 e só foi defendido enquanto mestrado, né, em 1994. Então, foram 9 anos de trabalho para montar um pouco aquilo que não existia de repertório, de conhecimento, de dados, de informações. Então, eu passei uma parte considerável desde do segundo ano, do segundo semestre do segundo ano, portanto, lá em agosto de 1985, até outubro de 1994, trabalhando com esse tema e estruturando. Eu funciono muito com as motivações que me levam a pensar, a refletir. E esse trabalho não foi diferente. Esse trabalho é resultado de uma piada contada de um amigo para outro amigo no momento de grande felicidade de 4 pessoas. Eu, o Maércio, que é o contador de piadas, o Eduardo Cardoso, que infelizmente é falecido já, que estava tendo seu filho que tinha nascido já há uma semana, o Renan Augusto, e a Meire Matias. Então, nós estamos ali conversando na PUC e o Maércio conta uma piada, e a piada, em síntese, é o médico, quando o Renan Augusto nasce, começa a dar diversas palmas, vai ouvindo, Simone, né? Diversas palmas nessa criança, que é o Renan Augusto, e ele, assistindo o parto, ele fala para o médico parar de bater. E o médico fala, então fala para ele largar o meu relógio. Né? É uma piada muito dura que vai revelar que negro já nasce roubando. Né? Ou seja, essa é uma questão de que um amigo amicíssimo, feliz da vida, conta para o outro amigo em homenagem ao nascimento do filho. Ele não teve a noção do que ele estava fazendo. Mas ele fez. Né? E a gente sabe que no nosso cotidiano está repleto de situações como essas. De piadas, de brincadeirinhas, todas ditas inocentes. Mas que de inocente não tem nada, de ingênua não tem nada. E a gente precisa enfrentar um pouco essas questões sem que caiamos no politicamente correto. Sem que caiamos na tentativa de mascarar as situações. A gente precisa dizer as coisas como elas são, mas a gente não pode correr o risco de ridicularizar, de desumanizar indivíduos e grupos sociais. Né? Então, essa é uma questão de extrema importância. A preocupação, portanto, quando acontece esse conto dessa piada, foi de completa perplexidade de todos que estavam ali, com exceção do Maércio, que só ele riu. Ele contou a piada e ele riu. Né? Os demais, eu fiquei atônito e saí. Né? A Meire ficou perplexa também e saiu. E o Eduardo Cardoso, ele não sabia para onde ele ir. Mas ele foi para algum lugar, porque depois disso a gente não sabe para onde cada um foi. O fato é que somente no final do semestre que eu apresento a minha pesquisa para todos da sala, e eu faço questão de mudar a minha cadeira de posição para ficar na frente do Maércio e contar o que eu estava fazendo. Aí que ele foi começar a entender e começar a pedir desculpa para o Eduardo Cardoso, para a sala e todos os amigos dele, nossos ali, a professora indignada, né? Mas a indignação vem sempre depois de uma reflexão. Né? E a piada, na verdade, ela não faz com que a gente reflita. A piada ela é feita para rir. Ela é feita para que você ria do outro.
do ridículo que o outro está causando, o grotesco que faz com que a gente possa rir, portanto, do que é anormal. A piada forja uma noção pedagógica de como que a gente constrói correção da forma mais violenta possível do outro. Então nós temos piadas de todos os tipos, e ela é uma proposta de correção do indivíduo para aquilo que a sociedade entende como sendo normal. Um processo de normatização. Isso dá conta, portanto, de que a gente precisa entender por que a gente zomba do outro. Por que a gente ridiculariza o outro. E aí hoje a gente fala do bullying. O bullying está aí presente na nossa sociedade há séculos, há milênios. Não é um fato de hoje, é um fato antigo, né? E a gente, ao zombar do outro, nós estamos simplesmente estabelecendo não somente um processo de dizer você é anormal e eu sou normal, mas fundamentalmente de brutalizar o outro na medida que você o desumaniza. Tudo bem? E isso faz, então, com que a gente possa entender uma das coisas mais interessantes que existem no homem. O homem é o único animal que ri. O homem é o único animal que provoca o riso em outro. Mas este riso, ele fere o outro. Ele é feito para humilhar, né? E humilhar no sentido mais primitivo da palavra, de tornar o outro pó. Não deixá-lo nenhuma possibilidade de reação, porque a piada não permite reação. A piada ou você fica indignado, ou você ri. Ela não te dá a possibilidade de ser indiferente a ela. Tudo bem? Isto posto, eu pergunto para vocês, só para a gente começar a brincar de conversar, né? Fazer esse bate-papo cultural. Vocês contam piadas? Vocês riem de piadas? Sim! Faz parte do dia a dia, né? Aquele baixinho, aquele gordinho, aquele negro, aquele homossexual, aquela mulher, né? Corintiano, marginal, né? E aí, o médico, e aí vai, né? Ou seja, né, a gente, ao fazer tudo isso, o que a gente está dizendo? Né? Estabelecendo um processo de estigmatização de um indivíduo, e que essa estigmatização do indivíduo vai para todo o grupo. Todo corintiano é marginal. Tá. Né? Eu imagino, eu sou São Paulino. Né? Tá vendo o sorriso? Né? Então, veja, são situações que a gente precisa pensar o que faz com que a gente tente fazer com que o outro sofra, com que o outro se sinta inferior, com que o outro se sinta menosprezado. Portanto, o outro é um ser descartável, que a gente pode descartá-lo na medida que ele está em incorreção. Nós não rimos de uma mulher grávida que cai. Nós não rimos de um idoso que cai. Mas nós rimos de um adolescente ou de um jovem que cai. Né? Nós não rimos de alguém que tem deficiência física, mas nós rimos de alguém que faz caricatura de alguém que tenha deficiência física. Né? Então, essa noção de desumanizar o outro é o sentido pior daquilo que a gente fala que nós somos seres animais. É a animalização do sujeito. Né? E esse sujeito é alguém como nós.
que não tem nenhuma diferença. Mas nós buscamos uma pequena diferença, um pequeno detalhe para fazer saltar, para potencializar ao máximo, para ridicularizar. E esse contexto, ele é um contexto que visa simplesmente uma questão: eu tenho mais poder do que você. Portanto, são jogos de poder. A linguagem da piada é uma linguagem do poder, para o poder e pelo poder. E por que isso? Porque piada não é uma coisa de gente ignorante. Piada é algo elaborado. Piada é a construção de gente culta, erudita, que conhece as palavras e sabe jogar com elas. Tudo bem? Portanto, os poderosos, os poderes, manipulam diversas formas de educar a sociedade para os seus interesses. Como diria aqui a minha amiga Teresa, a tua pedagogia do stalinismo, do fascismo, né, é justamente isso. Como que a gente estabelece, portanto, um processo de ridicularização do outro a tal ponto de que o outro também se veja ridículo. E aí não é à toa que loira conta piada de loira, que negro conta piada de negro, que judeu conta piada de judeu e corintiano conta piada de corintiano. Né? Porque assume como verdade aquilo que os outros dizem. Porque nós estamos naturalizando processos sociais históricos psíquicos. Nós introduzimos coisas que são dos outros, que os outros querem que a gente incuta em nós. Tudo bem? Portanto, piada não é uma coisa de brincadeira. Piada é uma coisa muito séria. Mas para a gente perder esse caráter de seriedade, vocês podem começar a falar um pouco, Teresa, para que a gente possa um pouco sorrir, né? Porque a vida não pode ser tão dura assim. Tudo bem? Então, essa foi a minha experiência de levantar diversas piadas, e para quem é um pouco mais velho, né? Para quem é tão jovem assim, não vai saber. Mas, por exemplo, nos anos 70, nos anos 80, você tinha circulares mimeografadas que passavam de mão em mão. E as pessoas iam lendo e rindo. Hoje tem a internet, Facebook, e-mail, tudo isso, né? O Pasquim e tantas outras coisas que se tinha naquele período. E as piadas, elas também mudam. Os conteúdos, né, aparentemente mudam, mas os personagens mudam. No caso dessas piadas racistas, em função de toda uma ação do movimento negro brasileiro, do movimento negro internacional, de outros países, sobretudo dos Estados Unidos, a ação das instituições constituídas, sobretudo pós a Constituição de 88, quando coloca que o crime de racismo é inafiançável. E propalar, difundir ideias também é crime de racismo. O que faz com que nós tenhamos, nos anos 80, uma piada que diz, né, qual a diferença entre o negro e o câncer? O câncer evolui. Aí você passa os anos 80 e a Constituição, e chegamos nos anos 90, e neste período do século XXI, e você vai ver a mesma piada fazendo a mudança só do personagem. Qual a diferença entre o câncer e o pobre? O câncer evolui. No entanto, sabemos nós que a grande maioria dos pobres desse país são pretos.
Então você muda para não mudar. Então, são questões que a gente precisa entender um pouco o link disso. Outra questão importante é por que existe piada sobre loira. Né? E não existe piada sobre loiros. Vocês já pararam para pensar? Por que sobre loira e não sobre loiro? Mulher. Só que é uma mulher que está no extremo da sociedade. A loira não é uma mulher qualquer. É uma outra mulher numa sociedade que se produz e se acredita como uma sociedade mestiça. A loira é a não mestiça. É um ser externo à realidade brasileira. E aí a gente não faz piada sobre o moreno. Mas a gente faz piada sobre o negro. O mais negro possível, o tição, como tem numa das piadas. Então, olhar um pouco para isso, nós estamos falando de extremos. E nós produzimos piadas sobre uma classe social e segmentos da sociedade e com dados. Então, há que se cruzar também numa leitura como essa as grandes categorias das ciências sociais, por exemplo. Classe, raça e gênero. Mas a gente pode cruzar, como esse trabalho faz, religião, profissão. E aí vai. Então, se você entende que a piada ela não é inocente, ela não é ingênua, e a gente vai ver que a gente vai ter um humor que é o humor da nossa época. O humor ele é historicamente construído, ele é culturalmente construído num período de tempo. Se você volta à Idade Média, tá? Os bufões, os bobos da corte, porque dado a eles, só eles podem zombar do rei. Ok? Por isso a gente tem o rei Momo, né? No carnaval, porque só ele pode zombar do presidente, das autoridades constituídas, porque agora ele é rei. Você tem, num período da Idade Média, o chamado riso burlesco, o riso da burla, né? De você fazer inversão. Mas essa inversão não significa ridicularização, não significa rebaixamento, não significa desumanização. O riso que nós estamos falando é o riso de nossa época, ou seja, da indústria, da Revolução Industrial e da Revolução Burguesa. Tá? Num período onde a gente precisa competir. A piada é um instrumento também da competição. Por que você não vai ter, por exemplo, na nossa história antiga brasileira, e nem, né, piadas sobre negros e piadas sobre gordos? Negros, porque eram escravizados, você não faz piada de quem é escravizado. Gordos, porque naquele período era um modelo de beleza. Quando você precisa de processos de aligeiramento, de rapidez, e você precisa descartar alguns, então você vai estabelecendo quais são aqueles que você vai ferir. Portanto, o humor, o cômico, é um cômico da nossa época. Porque houve em épocas distintas da nossa história que não tinha esse caráter, esse perfil. Tá? Então, hoje nós estamos competindo. E a gente tem que matar um leão por dia, mas esses leões que nós matamos ou deixamos amarrados ou domesticamos são os outros. Então, a piada também serve para isso.
Sim. Vixe, aqui tem um monte. Né? De religião, de macumba, de padre, de pastor, de tudo. Né? De político também tem, de esporte. Né? Tem uma que mexe com o Pelé também aqui. Né? De mudo, de gago, de homossexual. Tem de tudo um pouco. E aí a gente entendeu um pouco que é isso que a gente está dizendo, né? Que quem vai traduzir bem isso, eu não sei se a Teresa já leu esse livro, que é O Riso, do Bergson, com certeza, né, Teresa? Que vai dizer como é que é esse riso na nossa sociedade. Ele é feito justamente para destruir. Fazer com que aquilo que é suave, que é o riso, sirva também como instrumento de destruição do outro. Né? Então, olharmos um pouco para isso. Como é que nós estamos rindo ou sorrindo do outro. Não é? Mas está aberto. Lógico. Eu sou baiana. E já sofri um preconceito quando eu vim morar em São Paulo, então muitas piadas de baiano. Mas eu vejo assim, eu sou casada com uma pessoa que ela, ele chama Murilo, ele adora fazer piadas. Adora piadas, assim. Só que ele fala assim, pra Tássia eu não faço piada preconceituosa que ela não gosta. Então, pra mim, ele não faz preconceituosa. E eu percebo, assim, que ele continua fazendo piadas. Tem algumas piadas que realmente são mais light. Mas light não, assim, que são ingênuas mesmo. Piadas infantis, algumas, assim, eu fiquei tentando ver algum tipo de construção social dentro dessas piadas, mas eu não encontrei. Então, eu coloco, eu sei que ele já fez a pergunta, assim, mas eu coloco... você trouxe uma reflexão que é muito interessante, assim, de como isso é um instrumento de poder mesmo, que a nossa sociedade usa mesmo, esse pão de circo, está dentro dessa nossa sociedade. Mas será que não tem uma maneira da gente fazer com que o riso também seja um instrumento de amor, de paz, de confraternização, de a gente estar aqui, a gente conta as piadas ingênuas ou que não tem tanta influência, não existe essas piadas. Eu pensei algumas, assim, que eu consegui... Então conta umas pra gente. Tem uma amiga minha que ela conta, assim, que quer fazer Deus rir, conta seus planos pra ele. Eu acho engraçado, quando ele contou isso, eu acho ingênua, mas vamos ver. Aí a outra, assim, aquela, que ela quer conhecer uma piada suja, pesada. Um elefante na lama. Essas coisas assim, que são simples, bobas, mas que, de alguma forma... Nossa, que eu lembrei agora, mas eu posso lembrar mais também. Então, Tássia, né? Tássia, pensa no seguinte, o teu esposo, quando diz, eu não vou contar essas porque ela é preconceituosa e ela não gosta, ele sabe então o que ele está fazendo. É consciente. Tá? Então você seleciona aquilo que você quer dizer no contexto X ou Y e para quem você quer dizer. É a primeira coisa. Justo. E aí você tem uma outra situação que há piadas inocentes, há piadas infantis? Sim. Né? Como que eu faço Deus rir? Contando meus planos. Né? Perfeito. Muito legal, porque você está reconhecendo o poder de Deus sobre você. Tá? Portanto, você não faz planos. Quem faz é Ele. Porque todo e qualquer plano que você faça precisa ter a concordância dele para ver se esse plano vai acontecer ou não. Né? Ele está rindo de você, justo? Né? Porque você não é Deus. Você não é Deus. Né? Então, você não tem poder. Agora, como é que a gente pode fazer com que esse humor possa vir a ser diferente?
a gente vai ter que trabalhar muito. Porque o espírito da nossa época é justamente você construir piada que destrua o outro. Então, como é que eu faço piadas para construir o outro? Né? Como é que eu faço piada para não diminuir, mas piadas para valorizar? E aí as piadas que servem para valorizar, ou as brincadeiras que servem para valorizar, também afetam dão um outro problema. Né? Então aí a gente vai verificar, contar dois. Né? Duas coisinhas para vocês. A primeira é quando a gente vai para um concurso, para um vestibular, para uma prova, entra na sala e está cheio de japonês. E a prova e o concurso, a matéria tem que é matemática, química, são as exatas. A gente já diz, estou fora. Eles entraram e eu estou fora. Não é isso? Nós estamos estabelecendo uma noção de que ele é mais. Né? A outra questão é quando a gente faz uma coisa que é perversa, que é estabelecer a noção de virilidade. E aí você potencializa um sujeito, só que você também acaba fazendo com que esse sujeito vire animal. Então, né, o que a gente precisa aprender e trabalhar é como que a gente vai construir isso. Essa reflexão eu não fiz. Mas como é que a gente vai mudar esse quadro? E aí eu vou trabalhar na linha da Teresa, já que ela está na filosofia política, né, Teresa? Com um camarada chamado Jean-Paul Sartre. E também com outro chamado Jean-Jacques Rousseau. Dois franceses, conhecidos de vocês. O Rousseau, um pouco antes, vai dizer que a palavra no Ocidente, até em função do griot que você me colocava lá fora, qual é o teu nome que eu esqueci? Adilson. O Adilson falava do griot, que ele perdeu os vários encontros aqui e tudo, né? Então, quando você olha, e aí a gente faz isso no trabalho, quando você olha para a África, a palavra tem um poder em si mesma. A palavra, ela é poderosa. E a gente precisa escolher muito bem as palavras que vai utilizar, porque pode matar o indivíduo. A palavra que sai da boca jamais volta, ela é como um revólver. Quando sai o tiro, a bala não volta para o cano. Tá? Portanto, a gente não pode depravar a palavra, deturpar a palavra. Ok? A palavra, ela é reta, como diziam dos meninos da Simone. Minha palavra é um 48, né, Simone? É um 38. Não faz curva. Isso é porque ela trabalha com os meninos da semi-liberdade da Fundação Casa. Né? Então, a palavra do menino de 15 anos? 15 anos é um 38, não faz curva. O que ele diz, está dito. É papo reto. O papo é reto e o sistema é bruto. Né? Então, o que isso significa? Que você tem um lugar da palavra neste continente, na sua tradição. Aquele que mente em diversas tradições africanas, ou aquele que deturpa a palavra em diversas tradições africanas, ele precisa, para se restituir, e restituir-se significa voltar a participar do grupo, ele precisa cometer o suicídio. Porque um mentiroso, aquele que deturpa a palavra, não adianta ele dizer que ele não vai fazer mais isso. Porque ninguém acredita mais nele. O fim da possibilidade dele falar que o restitui ao grupo. O Rousseau disse justamente essa questão trazendo para o Ocidente. O que o Rousseau está dizendo? No Ocidente nós utilizamos a palavra então quanto mera retórica, como exercício de persuasão, exercício de enganação do outro.
o que os nossos políticos estão carecas de fazer, de exercer a boa palavra para enganar, para persuadir. Ok? O que o Sartre, mais recentemente, vai nos dizer, num livro primoroso, que chama-se Reflexões sobre o Racismo, na sua segunda parte, quando ele fala, que tem um título Orfeu Negro. O que o Sartre está nos dizendo? E ele está dialogando com os poetas do movimento de negritude na França, né? Ele está dizendo, fundamentalmente, que a literatura, a poesia das independências africanas, a poesia dos países colonizados, tem que ser uma poesia e uma literatura que inverta e subverta a palavra. Por que o Sartre está dizendo isso? Ele está dizendo para os poetas, né, de língua oficial francesa: desfrancese o francês. O desfrancesar o francês é tirar do francês o conteúdo ideológico que está nas palavras. Porque as nossas palavras têm conteúdo ideológico. Ok? Então eu preciso pensar o que tem de conteúdo ideológico nas palavras que nós usamos. Portanto, quando a gente diz, ixi, tá russo, meu dia foi negro, e deu branco, a situação tá preta, amarelou, né? Então, o que essas palavras têm a dizer? Né? O que essas palavras têm a dizer? É justamente esse conteúdo que a gente precisa trabalhar. O que eu estou dizendo, que desde Rousseau, e essas reflexões estão vindo, com Sartre inclusive, é pensarmos que todas as nossas palavras têm conteúdo ideológico, têm força política de uma época. E a piada é parte dessa época. Essas piadas, esse riso que nós fazemos hoje. Lógico. Vou contar um caso para você, Tassi. Eu estava na virada cultural em São Paulo e a gente estava almoçando em casa, na família. 2 sobrinhos de 15 e 16 anos e mais uns amigos e tal. E depois a gente ia para a virada cultural, mais para o fim da tarde, né? 6 horas. Aí eu falei, bom, e aí, vocês vão ver o quê? Como é que vai ser, tal? Todo mundo falando o que ia ver, o que ia primeiro, qual ia ser a programação. Eles todos, eu no Rafinha Bastos. Né? Aí eu falei, mas escuta, mas vocês vão no Rafinha Bastos, imagina, eu, né? Vocês vão no Rafinha Bastos, né? Ele fica assim, tirando só sarro das pessoas, gozando das pessoas, tal. Virou um deles e falou assim, mas se a gente não for rir dos outros, a gente vai rir de quem? Entendeu? Quer dizer, a coisa está tão interiorizada que tem que ser do outro. Não tem outro jeito. E o outro caso é um amigo. Um amigo que estava com um grupo de amigos num bar, né? E esses amigos todos tinha gaúcho, tinha goiano, né? Tinha lá um grupo de amigos, tinha gente de vários estados. E eles estavam contando piada um dos outros, né? Aí, numa mesa do lado, tinha 2 moças. E acho que essas moças foram ficando incomodadas, né, das piadas. Virou e falou para eles, criticou eles. Né, de como é que eles podiam estar fazendo isso, que não estava certo. Né? E o que mais contava piada era um paulista, né? E ela virou e falou lá fez lá uma brincadeira e tal. E esse meu amigo estava indignado dela achar ruim deles estarem contando as piadas dos outros, entendeu? Quer dizer, está tão interiorizada a coisa que parece que fica ridículo, né? Esse amigo meu, ele não conta piada perto de mim. E se eu chego na roda, eu cheguei um pouco mais tarde na festa, na roda, e falo, gente, agora não vamos mais contar piada, a Tereza chegou. Entendeu? Então, é uma coisa que as pessoas não conseguem ver
o que a piada traz de conteúdo, né? O quanto isso pode machucar alguém. No meu trabalho, trabalhei com história oral, na minha tese, e eu entrevistei adolescentes e jovens negros e gays, né? E os meninos gays, por exemplo, porque o negro, ele não tem como disfarçar a negritude dele, mas os meninos gays têm como disfarçar a homossexualidade deles, porque eles são bastante perseguidos, têm vários problemas e tudo isso. E eles contando como é que é ele não poder revelar a sexualidade dele, não poder assumir isso, não ter condições de assumir isso na família, no trabalho, e ter que ouvir no ambiente de trabalho as piadas rolando e tudo isso. Como é difícil, né? Quer dizer, quem conta piada não se coloca nesse lugar, né, do que pode estar fazendo. É cruel. E aí, gente? Vocês estão com fome ou com sono? Mas é isso, é isso. Eu queria perguntar uma coisa, se tem alguma relação. A caricatura do desenho, quando ela destaca um defeito que você tem, assim, por exemplo, você puxa o nariz bonitão, faz aquele nariz bem acentuado, ela é uma forma de ser uma piada assim também. Porque parece que as pessoas se ofendem menos e quando vê a própria pessoa que está sendo modelo da caricatura, fala, ai, que engraçado, ficou muito legal, entendeu? Mas rindo do próprio destaque do seu próprio defeito, não sei. Tem alguma coisa a ver com uma relação? Olha, eu naquilo que eu fiz, eu não consegui avançar muito. Tem um trabalho do Otávio Yanni, que é um dos melhores trabalhos que eu acho do Yanni, muito embora pouco conhecido, chama-se Revolução em Cultura. E o Yanni está fazendo justamente uma leitura do período da resistência política no Brasil com relação ao Pasquim, o teatro do Valdo Viana Filho, e aí a questão das charges do Pasquim e tudo mais é analisado pelo Yanni de maneira muito rápida, que ele faz, mas de maneira muito interessante. O que o Yanni está dizendo é que quando você pensa a questão da caricatura, a caricatura ela vem justamente para você tiranizar o tirano, né? Ou seja, mostrar para o tirano os seus defeitos, né? Então, o objetivo é esse. Mas isso vai também no outro lado. Quando nós contamos piadas, nós estamos tiranizando o outro, né? Então, olhar um pouco, porque o contexto de análise do Yanni e pegando o do Valdo Viana Filho, o teatro dele, aquilo que foi produzido pelo Pasquim, é justamente pensar como é que a gente ridiculariza a ditadura e os militares. A piada também é uma arma. É uma arma. Sim, é uma arma. É uma arma, né? Agora, como é que a gente... Sim. Então, como é que a gente utiliza isso? Então, nesse período das manifestações, eu estava num momento que eu vi uma grande manifestação, eu estava em Manaus, mais de 100 mil pessoas nas ruas de Manaus, uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, quer dizer, você tinha praticamente 10% da população nas ruas, e você via coisas fantásticas, né? Ou seja, né? 10 centavos enfia no SUS, né? Aí você vê outros cartazes escritos assim, tipo 2,80 só se for com ar-condicionado, porque Manaus 50 graus, num ônibus lotado, no período de pico, quantos graus não fica aquele ônibus, né? E aí aquilo que rodou o Brasil, todo mundo acabou fazendo, né? Saúde, escola, padrão FIFA, né?
É, bem criativo. Então você vai tendo coisas, né? Então como é que a gente trabalha isso dentro de cada um dos contextos. Então é fazer leituras daquilo que a gente está fazendo, mas a raiz permanece a mesma. É ridicularização, é jogos de poder que estão aí colocados. Ou como cordeirinho, né? Tá? Então é legal a gente pensar um pouco nessas coisas que a gente está produzindo. Porque se a gente continua produzindo coisas e dizendo eu não pensei, né, não é mais possível a gente dizer que não pensou nas coisas. Mas a gente continua não pensando e dizendo que não está pensando. Né? Mas está machucando, magoando, ferindo, destruindo. Isso é muito interessante porque a gente ouve isso no ambiente de trabalho todo dia. Na escola é todo dia. Ou seja, nos ambientes que as pessoas mais ficam, que é escola e trabalho, sistematicamente, é o ambiente mais propício para esse tipo de violência. E aí a grande questão, é possível o trabalhador ter saúde mental? O estudante ter saúde mental? Se ele for gay, se ele for negro, se ele for mulher, tá com dificuldade. Né? Como dizia um amigo meu, hoje reside na Bahia, Carlos Moore, de toda a infância dele, cubano, de toda a infância dele, ao ouvir de que ele não prestava na escola, ele participa de todo o ensino, né, básico dele, jurando para ele que um dia ele teria que matar um professor. Pode continuar bebendo seu suco. Porque é muita violência na escola sistemática. Né? Então, como é que a gente consegue conviver em ambiente de trabalho ou numa escola, também no ambiente de aprendizagem, que é de trabalho também, com tanta violência? A gente tem que parar e pensar sobre isso. Senão a gente vai fazer aquilo que conta a piada dos evangélicos. Né? Entre os evangélicos não existe problema, não existe racismo, porque todos são irmãos. Né? Então, é uma piadinha, né? É uma piadinha, né? Então, é olhar um pouco para essas questões que fazem com que a gente tenha que entender as minúcias, os detalhes, os pormenores que estão presentes no nosso dia a dia. E percebam que as brincadeiras no trabalho que são para você, elas têm um sentido de te colocar na berlinda, colocar os focos em você. E não é simplesmente para te valorizar, é para te isolar do grupo, para te afastar para que você possa ser um alvo melhor. Cara, você é muito bom. Para quê? Amanhã tá todo mundo de olho. Não é isso, Simone? Então, olhem bem para isso. Pense um pouco, reflitam um pouco. Ok? Mas continue contando piadas. Né? Continue contando piadas. Continue sorrindo das piadas. Né? Certo? Né? Passarinho cagueta. Lógico. Você está falando que a piada ela é um instrumento de violência, né, na nossa sociedade, mas ela pode ser, como você disse, um instrumento de paz. Então,
Pode. Se a gente construir uma paz, se a gente tiver em paz, quiser o bem, então as piadas vão ser pro bem, vão ser pra paz. Agora, na nossa sociedade, que ainda a gente está no meio da violência, de não aceitar as pessoas, aí a gente tem esse tipo de piada. Então, assim, fazer com que a gente seja mais pacífico para que as nossas piadas sejam mais pacíficas também. Para que as nossas brincadeiras sejam de fato lúdicas. Né? Nós deixemos de ser homos demens para ser homo ludens. Pensar no lúdico, na brincadeira tranquila e calma das crianças. As crianças não fazem piadas. São os adultos que as informam das piadas. Né? E essa questão ela é interessante, porque se a gente trabalhar numa sociedade de iguais, uma sociedade que construa de fato uma fraternidade, nós não teremos esse problema. A questão é, quando é que nós vamos construir essa sociedade? Porque no contexto que estamos em guerra. Disputas, competições o tempo todo. Regional, estadual, pessoal, né? É a mínima ideia, né? Então, como diria Simone, errar é humano. Como é que é, Simone? Errar é humano? Errar é humano, como é que é? Erro é goiano, uma coisa assim. Tem uma brincadeira com goiano. Por conta aí da questão regional de Uberlândia que está ali no meio, né? Então, você tem várias coisas que traduzem isso. Peários separatistas, e aí vai, né? Então, o que eu diria para você, Tássia, é que a gente possa fazer uma leitura daquilo que eu estou escrevendo agora, de uma cartilha de tolerância religiosa para a Secretaria de Estado da Justiça, em Defesa da Cidadania, do Governo do Estado, que é assim, que a gente não faça uma cartilha, e eles me contrataram para fazer uma coisa, eu vou fazer outra, né, como sempre. Né? Que a cartilha não pode ser de tolerância. A cartilha tem que ser de respeito. Porque tolerar é suportar. Precisa muito mais que tolerar. Eu preciso respeitar, como diz a própria palavra. Trazer rente ao peito. Rente ao peito. Trazer próximo ao coração. E aí não é nenhum papo franciscano, né, do atual franciscano. É amar o próximo mesmo. Trazer ele dentro de você, para que você seja ele um pouco. E aí, como a gente volta no velho e bom Sartre, eu só existo porque o outro existe. Eu não tenho existência possível se o outro não tiver existência possível. Se eu eliminar o outro, eu também estou me eliminando, porque eu não existo sem o outro. É de fundamental importância que a gente tenha isso. Uma compreensão de que a diferença, ela é fundamental porque ela é fortuna. Se nós não teríamos as diferenças que vocês têm no tecido que vocês têm nas suas roupas, cabelo no rosto, diferença é fundamental, é riqueza. Né? Pobre das pessoas que querem de fato fazer com que todo mundo seja um padrão só, iguais. Né? E aí nós temos um problema sério. E a piada visa justamente você igualar para que você não possa ter piada. Né? Então, é ruim isso. Então, a gente precisa ver como é que a gente lida com esse jogo. Não a padronização, a homogeneização, bruta, cruel, né? Mas também como é que a gente lida com essa diferença, com essa diversidade toda. E o fundamental é respeito, não é tolerar. Né?
é, de fato, como é que a gente consegue respeitar o outro a ponto de amar o outro. Não o amor, né, romântico que a gente está acostumado a ver por aí, mas um amor que dê conta de eu estar, de fato, tão próximo ao outro, tão dentro do outro, e o outro tão dentro de mim, que eu consiga entender todos os problemas e vou tentar resolver os problemas do outro, porque são meus problemas. Não são do outro, são meus. Então, quando a menina lá se zanga lá no restaurante, é justamente ela está assumindo os outros. Né? Ou a Tássia, ou você, Tereza, quando tem essas situações. Então, é muito difícil. Então, a gente precisa lidar com tudo isso e com tranquilidade. Mas ter a noção completa daquilo que a gente está fazendo. Né? Não é possível, em pleno século XXI, a gente dizermos eu não sabia. Né? Já teve um presidente que não sabia. Agora a gente não pode correr o risco também de não saber. Não é isso? Justamente. Obrigado, gente. A maneira como a gente vai construindo, né, esse modo de viver em sociedade, né, Adalberto? Quer dizer, a gente é responsável por essa construção também, né? E então, quando a gente vê, por exemplo, esses programas que eu estava, como os stand-ups, por exemplo, né, que são os textos são criados pelos próprios jovens ali, humoristas e tal, e a essência deles inteirinha, né, é na desqualificação do outro. É no reforço de que o certo, o bom, o correto, o valorizado é o homem branco, adulto, classe média para cima. Né? Quer dizer, é esse modelo ariano, né, de ser que é o padrão bacana. O que está fora disso está desqualificado. Né? E a gente está construindo isso. Quando um menino de 15 anos faz essa observação que esse menino fez para mim, se não for para rir dos outros, a gente vai rir do quê? Né? Tá claro que a maneira como ele está sendo influenciado já tem um padrão do que é bacana. Né? E um padrão construído no nosso tempo, que foi diferente em outros tempos. Né? E a gente precisa tomar cuidado, porque a gente não percebe que vai entrando, né, nesse jogo e a gente vai incorporando tudo isso. E, enfim, é difícil, vai ficando difícil remar contra a maré, né? Porque quem é a gente para competir com um horário de TV em que tem lá 4, 5 pessoas fazendo todo mundo rir dos outros, né? A gente faz o quê dentro de casa, sozinho ali com o filho ou... Né, dentro da sala de aula, enfim, é bastante complicado a competição, né, que a gente tem com os meios de comunicação na disseminação desse padrão ideal de ser humano, né, de pessoa e tudo isso. Mas ainda bem que tem aí o Dagoberto para cutucar. Agora tem você que está aí trabalhando com isso também. Não sei, mais algum comentário, mais alguma coisa, gente? Vamos lá. Eu acho que a questão de desclassificar a mulher, não importa se é loira, se é, sabe, classe média, não importa se é mulher. Então, uma mulher negra, pobre, homossexual, eu acho que a coisa ainda é mais pesada, a coisa fica ainda pior. Então, eu acho que a questão com a loira é bem essa mesmo. Outro ponto que eu percebi também é a questão do poder da palavra, né? Como o modo como é colocado sempre no masculino a palavra. Eu acho que desconstruir isso, conjugar no feminino, já é um passo para tirar esse poder. A palavra, né? Qual é o teu nome? Natália. Natália, é interessante o que você está dizendo e faz com que a gente que vive, e você está no meio acadêmico, precisa pensar como é que a gente começa a fazer as nossas citações e as nossas referências bibliográficas, né?
Então você vai lá, pá, o sobrenome. E você não conhece o primeiro nome da pessoa. Então é de fundamental importância que o primeiro nome apareça para você saber gênero. Não só o sobrenome. Porque se a gente ficar só com o sobrenome, nós vamos ficar com aquilo que está marcado. Sobrenome vem de uma sociedade patriarcal, logo é do macho. Né? E isso reflete uma coisa terrível. Só o homem produz conhecimento. Né? Então, há que se pensar nisso. A outra coisa que você traz é interessante no que diz respeito à questão da loira, porque a loira ela representa um tipo de mulher, né? Mas é importante a gente entender que há mulheres e mulheres, né? Eu diria, até usando um pouco do meu doutorado aí, que eu trabalhei com mulheres, né? Nós precisamos entender que as mulheres não podem ser colocadas no mesmo pacote. Porque mulheres têm histórias de vida pessoal, psíquica, econômica, e tem que estar, são diferentes mulheres, não são mulheres iguais. Quando a gente olha para a loira, a gente está olhando para uma mulher que é também mulher, mas que é colocada num outro ponto do espectro. Né? O holofote está nela. E qual é a questão? Nós estamos ainda bebendo de uma sociedade, e ainda, porque nós estamos vendo isso ainda, de fato, nós bebemos de uma sociedade que bebe ainda de um mito helênico. Nós ainda estamos na Grécia. Né? A guerra por Helena de Troia, a loira, né? Essa questão, ela está presente. Né? E a gente não fala, está falando de Helena, a gente poderia falar de Apolo, o deus. Né? Então, essa é uma questão interessante que a gente está olhando para a mulher que simboliza o máximo da beleza. É o máximo da beleza, é filha do deus Sol. Os cabelos são do Sol. A pele é do Sol. É o próprio Sol. Aí a gente faz a grande sacanagem com ela. A gente tira dela Minerva ou Palas Atena. Tiramos da loira o cérebro. Justo. Justo. Ou seja, porque essa mulher é tudo isso, a gente tem que destroná-la. Eu tiro o cérebro. Entendeu? Então não é qualquer mulher a loira. É a mulher sem cérebro. É horrível isso. Porque ela tem uma deficiência incurável. Ela é acéfala. Tá entendendo? A dureza do processo? Por isso que assim, é maldade quando você pensa na loira e quando você fala, ah, mulata. É a mula. Com atos humanos. Então a gente tem que olhar um pouco e conhecer as palavras, por que a gente tem todo esse universo aí. Entendeu? Leva isso para o movimento feminista. Valoriza mais a loira. As palavras têm peso, né? As loiras têm cérebro. Não é fazendo assim que o cérebro prega no tranco, como se diz na piada. Né? Não é por aí. Tá bom? Você ia falar, Tássia? Respondeu? Mais alguém? O povo já está ali na merenda. Queria complementar uma coisa. Meu nome é Vinícius. Você está falando dos jovens, né? Então, no colégio
colégio tem um grupo de teatro e nesse semestre a professora deixou meio aberto o que a gente ia fazer e surgiu umas pessoas que queriam fazer coisas com comédia, né? Humor. Então ela trouxe umas peças, né, pra gente discutir o humor. Só que aí começou a apontar umas tendências de humor, como você estava falando dos jovens, né? Essa coisa de esses humoristas stand-up, né? E a professora, foi engraçado que ela não falava nada no começo, né? Porque ela deixava livre para, como chama, improviso, né? E quando ela trazia alguma coisa mais antiga, um humor mais assim, uma coisa desenvolvida em cima, às vezes um humor dentro do... fazia piada com o próprio humor, uma coisa mais desenvolvida, os alunos se recusavam, dava discussão, né? Tem um lá que ele botava fogo em tudo, sabe? Não, isso não é engraçado. E ele tinha essa visão de que o que é engraçado fazer piada com os grupos sociais, porque só os jovens são legais. Aí ela trouxe um documentário sobre o humor e o documentário era bem assim, ele chocava, porque ele colocava essas piadas mostrando, não é legal, essas piadas, né, assim, mostrando o valor que as piadas têm. Só que o interessante foi que durante o próprio documentário os alunos não se tocaram a ideia do documentário. Eles não deram risada durante o documentário todo e ficaram, depois do documentário, em discussão, falando, nossa, que legal o documentário, as piadas do documentário, e a ideia do documentário não era ser engraçado. Mas foi uma experiência interessante. Aí você vê que, pra mim, marcou, porque eu vendo o documentário, eu falei, nossa, que horror essas coisas, né? E a gente não presta atenção, porque quando você tá lá, todo mundo dando risada. Aí você dá risada também. Porque, como você disse, você não pensa quando você tá rindo. Não é pra você refletir. Então, complementando isso, e você vê mesmo, no meu próprio grupo, na minha própria escola. E às vezes o próprio propósito da escola é ensinar uma coisa diferente, né? As pessoas pensarem. Que é uma coisa muito poderosa a piada, é uma ferramenta muito forte, a pessoa não sabe usar. E o stand-up, você tem um ator, né? Quer dizer, é um cara das artes, né? Fazendo isso, né? Ele tá num palco, né? Como que é importante quando você começa a juntar essas coisas, né? Esse poder da arte para isso também. Tá gravando. E esse documentário foi muito interessante o que aconteceu comigo com esse documentário, porque eu acho que eu recebi assim de umas 40 pessoas. Cada um que via, falava, Tereza, eu lembrei de você, e me mandava um documentário. Porque ele é exatamente essa linha mesmo, né? Que ele vai trabalhar e de mostrar como é que a gente está sendo capaz de rir, né? Do que também não é risível, né? Outra coisa, depois daquela que, quando ele foi processado, né, teve aquela coisa do limite do humor, né? Mas é só uma piada. Começaram a querer associar isso com a censura, né? O que fica grave também, né? Quer dizer, então agora vocês vão censurar? Quer dizer, peraí, né? Politicamente correto como band-aid ali, né? Escola, tem um band-aid, Mas é muito comum isso. Você conta uma piada racista, mas você fala assim, mas... Nossa, eu tenho tantos amigos negros que eu gosto tanto. Nossa, minha esposa é negra, minha avó. Eu convivo com negros. Eu cheguei ao ponto de ouvir em 1988, numa palestra que eu estava fazendo em Amparo, e falando um pouco dessas questões da literatura, de Sartre e tudo. E aí um senhor lá de Amparo levanta e fala assim: gostei muito da tua palestra, achei bastante interessante, de fato existe o racismo aqui na nossa sociedade. Eu sou um branco que não sou racista, até porque eu mamei numa negra. Olha a loucura. Então, é uma leitura que a gente precisa fazer o tempo todo, estar atento. E não caímos no politicamente correto, não vou usar isso por isso, mas que a gente trabalhe isso com naturalidade, com normalidade, não de maneira artificial. As nossas relações não podem ser artificiais. Aí, como diria
o Sartre, só para a gente poder fechar esse bate-papo, nós não podemos fazer com que o nosso humanismo seja hipócrita, porque ele é. Né? Isso ele vai escrever num livro chamado Os Condenados da Terra, no prefácio. Nós não podemos fazer com que aceitarmos o humanismo do Ocidente e da sua própria França, dizendo que é a pátria, a nação que atende a tudo e a todos em nome de uma revolução que foi feita, e portanto a França é um país humanista, de uma civilização humanista. O que ele está dizendo, esse humanismo é profundamente hipócrita, porque a França, tanto quanto os outros países, é colonialista. Tudo bem? Nós precisamos olhar para a nossa hipocrisia também.